Boa tarde a todos. Hoje minha equipe composta pela Beatriz Amorim, Gabriel Alves, Maria Clara, eu e Stephanie vamos apresentar a esfera da desigualdade racial. O que é a desigualdade racial? Ela tem caráter estrutural e sistêmico. A desigualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira é inquestionável e persiste com a fragilidade de políticas públicas para o seu enfrentamento. Tanto que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, por exemplo, nós temos os negros que representam 75% do grupo formado pelos 10% dos mais pobres do país. Agora, trazendo foco para como isso ocorre no Brasil, é interessante a gente puxar um pouco das nossas raízes. Então, nós somos a última nação do Ocidente a abolir a escravatura. O Brasil, e em seguida o Brasil não criou nenhuma condição para a inserção digna da população negra na sociedade. Ao contrário de diversas obras, políticas e instituições disseminaram a ideia de um país mestiço, no qual o convívio é harmonioso entre as diferentes raças. Ou seja, o conjunto de preconceitos direcionados à população negra está enraizado no inconsciente e na subjetividade dos indivíduos e instituições, se expressando em ações, atitudes discriminatórias, mensuráveis e observáveis. A violência policial atinge na grande maioria das vezes a população negra. O maior número de mortes proporcionalmente aos doentes na atual crise de Covid-19 e todos os dados de desigualdade na educação já mencionados são alguns exemplos. O racismo, justamente por ser um processo histórico, ele é estruturado e enraizado de uma maneira muito forte aqui no Brasil. Ele também é perpetuado na sociedade a partir da desvalorização e restrição de acesso dos negros a oportunidades de ascensão social, como, por exemplo, ser líder de uma empresa, ser um gerente de uma empresa. É muito mais fácil para uma pessoa branca do que para uma pessoa preta. O racismo também foi consolidado em países como o Brasil através de práticas e políticas que, ao longo dos séculos, contribuíram para a marginalização da população negra. Nem sempre o preconceito ocorre de maneira consciente. Há também um processo institucionalizado e culturalmente enraizado que organiza as relações sociais no Brasil. Ou seja, o racismo está entranhado na estrutura básica da organização social, assim como aponta a pesquisadora Márcia Lima, que ela é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, que é a USP. Ela aponta também que o racismo atua em diversas dimensões e camadas e pode ser observado de diferentes maneiras. Pode ser o racismo praticado no cotidiano, pode ser o racismo praticado em um banco, por exemplo. Ele atua de diversas maneiras na sociedade e às vezes as pessoas nem percebem que estão cometendo uma atitude racista. E estudiosos da questão explicam que as bases do racismo brasileiro se assentam nos quase 4 séculos em que a escravidão africana vigorou. No decorrer dos períodos colonial e imperial, a escravidão posicionou de maneira indivisível os negros e os brancos em modos diferentes, fazendo com que as pessoas pensassem que os negros só serviam para servir os brancos. Com a assinatura da Lei Áurea, em 1888, passaram a vigorar mecanismos menos explícitos, de maneira de subordinação da população negra. O racismo estrutural que vigorou no Brasil se apresenta como uma base em cima da qual se constroem as relações políticas, econômicas e sociais no país. As pessoas e as instituições são moldadas, por vezes de forma inconsciente, para encarar como normal que os brancos e negros ocupem lugares diferentes, assim como aponta a advogada Flávia Ribeiro. Ela pontua que o racismo estrutural é tão cruel que até mesmo a população negra o reproduz. Ele deveria, de fato, ser mais explícito e mais explorado, sabe? Para que todos tivessem a consciência de que isso existe e que tem que acabar. E o senso comum enxerga o racismo de uma maneira simplista, como se fosse limitado a situações em que, por exemplo,
Uma pessoa negra é proibida de ingressar em um clube, impedida de entrar no elevador social, revistada ao sair de uma loja ou insultada com palavras pejorativas. Esses casos configuram o racismo e são passíveis de punição segundo a legislação vigente, mas o preconceito vai muito além disso. Para ativistas, pesquisadores e representantes de movimentos negros, buscar uma perspectiva antirracista demanda que se lute pela desnaturalização da discriminação e da desigualdade. Para a doutora em sociologia Rosana Ehringer, existe uma demografia do racismo que é facilmente perceptível quando se entra em determinados ambientes, principalmente mais exclusivos e hierárquicos. Na citação presente, ela aponta ambientes como o Congresso Nacional e câmaras municipais. Ela aponta também que é importante sim estranhar e repudiar certo tipo de atitude racista, porque se isso não acontecer, se não houver essa estranheza, esse repúdio, isso vai continuar. Antes de darmos continuidade, vamos falar um pouco sobre as diferenças entre a discriminação, o preconceito e o racismo. Discriminação é uma ação preconceituosa em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ou seja, ela ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa, que é baseada em ideias preconcebidas, em relação a alguém, seja por questões raciais, de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação econômica ou qualquer outro aspecto social. O preconceito se dá de uma ideia formada antecipadamente que não tem um fundamento crítico ou lógico. Então, ele é o resultado da ignorância das pessoas que se prendem às suas ideias preconcebidas, que desprezam outros pontos de vista, por exemplo. O racismo é a discriminação social que é baseada na falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças e uma delas é superior às outras. Então, além de ser uma atitude depreciativa e discriminatória, ela não é baseada em critérios científicos, já que do ponto de vista biológico é incorreto falar em raças humanas. Então é uma crença em uma raça superior à outra, tendo vários tipos de manifestação, como por exemplo nazismo, fascismo, holocausto ou até mesmo a escravidão. Lei 7.716, sancionada em dia 5 de janeiro de 1988. Essa lei, ela serve para definir os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, sendo ela do artigo 1º até o artigo 21º. No artigo 1º, podemos citar que serão punidos na forma os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. No artigo 3º, ele impede ou obstar o acesso de alguém devidamente habitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 4. Ele diz: negar ou obstar emprego em empresa privada. A pena é da reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 5. Recusar ou impedir o acesso a estabelecimentos comerciais, negando-se a servir, atender ou receber o cliente ou comprador. A pena é de reclusão de 3 anos. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso do aluno em estabelecimento de ensino público ou privado, em qualquer grau, a reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 7º. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. A pena é de 3 a 5 anos. As penas desses artigos, elas variam entre 3 a 5 anos, a grande maioria deles. Essa lei, ela foi criada justamente para isso, para poder defender e favorecer as pessoas que sofrem agressões constantes sobre o racismo, sobre a sua cor. Sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo, na época, presidente Lula, a Lei 10.369 estabelece alterações na Lei 9.394, de 1996, a qual estabelece as bases da educação nacional.
As alterações realizadas visam incluir de forma obrigatória o ensino da história e cultura afro-brasileira na base curricular das instituições de ensino públicas e privadas, abrangendo do ensino fundamental ao médio, através dos artigos 26A e 79B. Referente ao artigo 26A, é posto que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro em formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Já o artigo 79B inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. É colocado como objetivo da lei resgatar as contribuições dos diferentes grupos étnicos que auxiliaram na construção da sociedade nacional brasileira, sendo os principais o branco europeu, o negro e o índio. A mescla da história desses diferentes grupos étnicos se presume que os alunos poderão ter um maior entendimento do contexto atual em que vivem e adquirir uma autoconsciência da sua identidade cultural. Por fim, através de uma atitude reflexiva dos indivíduos sobre as origens miscigenadas presentes na nação, é esperado o estímulo do senso de empatia e união. Quando falamos sobre a violência racial, falamos também sobre a herança da escravidão e da discriminação racial. Então, ela aborda todo tipo de violência. Então, desde genocídio de pessoas negras, a violência física ou verbal, patrimonial, psicológica. É uma violência sistêmica contra os negros. E sistêmica porque ela não se manifesta apenas entre indivíduos ou um grupo, mas também institucionalmente. Um exemplo disso são as normas e padrões que contribuem para a exclusão social e econômica de pessoas negras no Brasil. A morte de George Floyd no ano passado por um policial norte-americano gerou uma onda de protestos, fazendo com que a hashtag Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, ganhasse manifestações nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos usaram o termo no online e no offline, como forma de apoio mesmo ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem as vidas negras. O Black Lives Matter, às vezes citado nos cartazes como BLM, é uma organização que nasceu em 2013 por 3 ativistas norte-americanas. Alicia Garza, da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, Patrice Cullors, da Coalizão contra a Violência Policial em Los Angeles, e Opal Tometi, da Aliança Negra pela Imigração Justa. E hoje é uma fundação global cuja missão é erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras, pelo Estado e pela polícia. A morte de George Floyd fez com que famosos como Rihanna, Ariana Grande, a Ludmilla, todos do ramo da arte, se posicionassem nas redes sociais. Alguns acham que esse movimento é uma guerra entre brancos e negros, mas isso não é verdade. Na verdade, muitos brancos apoiaram a causa. Apoiaram essa causa contra o racismo. E esse movimento deu visibilidade à luta que é muito antiga, pela existência dos negros como seres humanos mesmo, pelo direito de viver, de sair na rua sem ser alvejado. O BLM começou nos Estados Unidos, mas acabou tendo impacto no mundo todo, inclusive no Brasil, desde que foi criado também para protestar contra a violência policial. Dados da CPI do Senado Federal informam que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil. O movimento também repercutiu aqui por conta da morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, que foi baleada em setembro de 2019 no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e também pela morte do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas costas em São Gonçalo.